centralizador, autoritário, personalista, dissolve o Congresso, persegue opositores, implanta uma ditadura, volta de forma democrática. Eu estou falando de quem, gente? De quem? De quem? De quem? É a nossa aula de hoje, Getúlio Vargas. Para compreendermos melhor a Era Vargas, nós podemos dividi-la em 4 fases. E hoje eu espero aqui, gente, trabalhar pelo menos 3 fases, tá ok? Tomara que esse vídeo não fique tão longo. Primeira fase da Era Vargas que nós vamos trabalhar hoje aqui é chamada de governo provisório. A segunda fase é chamada de governo constitucional e a terceira fase de Estado Novo. Então vamos lá, vamos começar com o bendito governo provisório. Tcharam! Depois de muito tempo a pessoa volta a escrever no quadro, né? Até afinal que agora a gente só tá aí nas telas, no computador. E agora estou aqui no quadro, tá uma letra, nossa, que letra, mas eu espero que esteja legível, vocês compreendam, eu tenho a desculpa que eu sou professora de história, então, essa é a minha letra. Vamos lá, gente, vamos falar de governo provisório, né? O governo provisório, ele é implantado em 1930 e ele vai até 1934. Detalhe, melhor, professora, quando é que começa? É só assim, tipo, chega, pá, começa o Vargas, se candidata a presidente e pronto. Não, vamos entender o seguinte, vamos aproximar aqui, deixa eu aproximar de você e dizer o seguinte. Lembra lá da nossa aula de Primeira República? Lembra? Quem não assistiu, dá uma olhada lá no vídeo anterior. Quando a gente falou da Primeira República, quero que você lembre aí que as oligarquias, elas se revezavam no poder. Beleza. O que vai acontecer? Para as eleições de 1930, essas oligarquias vão entrar num desacordo, vamos assim dizer. Por quê? O candidato da vez era o Washington Luiz, ele era um paulista. E ele vai lançar um candidato paulista também para as eleições aqui de 30, que é o Prestes. E aí, mas pelo acordo, deveria ser um mineiro. O acordo não vai ser cumprido. A treta começa daí. Na verdade, a gente já viu também vários setores já ali que não estavam satisfeitos com a Primeira República. Mas não vamos falar aqui desse estopim para essa mudança. Bom, o grupo descontente, as oligarquias descontentes vão se reunir, formando a Aliança Liberal. Deixa eu ir mais para cá, eu posso estar bem no meio, não espero que não, tá? Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, vão formar a Aliança Liberal. E eles vão falar, ok, nós vamos lançar um outro candidato, e é Vargas o nosso candidato. Então Vargas é lançado como candidato à presidência. E aí, Vargas ganha? Então, ele não ganha as eleições, Mas como que ele assume, então? Acontece a seguinte situação. Esses descontentes, eles vão dizer o seguinte, olha, melhor, já ia pulando aqui. O que acontece? Quem ganha as eleições é Prestes, o candidato do Washington Luiz. E esses descontentes vão dizer o seguinte, olha, houve corrupção, houve fraude eleitoral. Gente, o fato é que houve fraude dos dois lados. Lembra lá como eram as eleições na Primeira República? Pois é, né? Mas vamos lá. Houve fraude eleitoral. E teve mais uma situação também. O vice de Vargas era João Pessoa. Esse vice vai ser assassinado lá na Paraíba por questões lá da Paraíba. Mas também vai ser colocado aí como um pretexto para esse meio todo. E o fato é que esses descontentes vão marchar até chegar no Rio de Janeiro. Vão depor o Washington Luiz, armados, obviamente, né, gente? Depor Washington Luiz e vão entregar a presidência a quem? A Vargas. Pronto. E aí o Vargas assume enquanto presidente da República. E quando ele assume, ele já faz a primeira coisa aqui, ó, revoga a Constituição. Lembra lá daquela Constituição de 1891? Então, o Vargas vai revogar essa Constituição e vai governar por decretos. Quando o cara pega a Constituição e revoga e rasga, em outras palavras, eu posso dizer que deu um golpe, né? Posso usar. Esse termo não está incorreto de ser usado, porque o cara rasgou a Constituição, deu um golpe. Mas também muita gente usa o termo revolução. Enfim, vamos voltar para cá. Quando em 1932, eu quero colocar outro ponto aqui para vocês. Em 1932, os paulistas, que eu quero destacar agora, eles vão começar a pressionar Vargas para estabelecer uma Constituição, cara. A gente precisa de uma Constituição, o país precisa de uma Constituição. E aí tem a chamada Revolução
constitucionalista que acontece em São Paulo. E assim, é muito bem estruturado, porque a galera, eles vão mesmo pegar em armas, eles vão... Tudo começa com vários protestos, inclusive haverá a morte de estudantes, 4 estudantes, se não me engano é MMDC, a sigla dos nomes deles, né? Inicia um movimento. São Paulo vai fazer campanha para coletar joias, ouro para derreter ali, enfim, vender e comprar, produzir os armamentos necessários para enfrentar ali as tropas nacionais. E eles vão lutar, mas o fato é que, claro que com o passar do tempo eles vão acabar sendo reprimidos pelas tropas do governo federal. Mas as suas reivindicações serão atendidas, porque em 1934 teremos uma nova Constituição. E aqui eu quero colocar mais um ponto antes da gente finalizar o governo provisório, é que também houve aqui a criação do Código Eleitoral em 1932, que instituiu o quê? Voto secreto. Isso aí é uma coisa muito boa, porque o voto aberto, ele era muito mais suscetível a uma corrupção, porque o cara tá ali ouvindo e te pressionando para te votar nele. Agora aqui tem o voto secreto, previsão de voto para as mulheres, e também nesse contexto vai ter a criação do Ministério do Trabalho, que vão começar a surgir várias leis para amparar o trabalhador, que vai resultar depois na consolidação das leis trabalhistas da CLT. Então é isso, vamos agora para o governo constitucional. Pronto, vamos lá, vou passar para o outro lado que fica melhor para você compreender, visualizar, né? Deixa eu passar para cá, que é cheio de fio aqui o negócio. O espaço é pequeno, mas vamos lá, minha gente. Governo constitucional. Chegamos ao governo constitucional. O nome já diz, governo constitucional, ou seja, é o momento em que Vargas vai estar governando, mas debaixo, regido por uma Constituição, que será a Constituição de 1934, certo? Características gerais dessa Constituição. Deixa eu me aproximar aqui, pera lá. Essa Constituição vai prever voto secreto, a gente já falou sobre isso, garantia de voto aí para as mulheres, né? O voto feminino, participação das mulheres no pleito eleitoral. Vai prever também justiça do trabalho, como por exemplo, 8 horas de trabalho, definir, né, 8 horas de trabalho. Vai prever também nacionalização do subsolo, tudo tá embaixo do solo, pertence ao Estado, né? Nacionalização do subsolo, de bancos, então são características bem protecionistas, tá? Justiça eleitoral também. O que é justiça eleitoral? Vai zelar o quê? Pelas eleições. E essa Constituição de 34, ela também vai prever que o presidente, para essas eleições aqui, ele será eleito de forma indireta, ou seja, vai ser eleito pelo Congresso. E quem que o Congresso vai eleger como presidente? O Vargas, que é o que a gente já falou, né? Então vai colocar aí, o Vargas vai agora estar governando debaixo de uma Constituição eleito de forma indireta, ok? Falamos características gerais dessa Constituição. Tem mais? Tem, mas o tempo, enfim, apertado. A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso na nossa live. Agora eu quero falar para vocês de duas correntes ideológicas, o fascismo e o comunismo. Eu ia até colocar aqui nazifascismo, tá? Porque peço aí desculpa para vocês, nem coloquei, né? Acabei esquecendo. Nazismo, nazifascismo e comunismo. Essas correntes ideológicas, elas já estavam pegando fogo na Europa e foram também introduzidas no Brasil, chegaram ao Brasil. Claro, não foi aqui, professora, em 1930 que chega, não. Elas já estavam aqui sendo espalhadas, disseminadas desde o início da imigração no Brasil, tá? Porque a gente vai ter uma grande leva de europeus chegando ao Brasil e vão trazer também essas correntes ideológicas. E por que, professor, você está falando delas? Lembra lá que a gente até comentou na nossa aula que uma das características de Vargas, que Vargas, a gente não pode dizer que ele é fascista, olha lá, lembra lá de falar os termos históricos corretamente. Mas a gente pode afirmar que ele tem características fascistas. Então Vargas, ele era muito próximo aos regimes fascistas, de admirar e se inspirar nesses regimes fascistas, tá ok? E o comunismo, assim como o fascismo, serão duas correntes ideológicas que irão predominar aqui por meio de dois grandes movimentos: a ação integralista e o aliancismo. Como eu falei para você, o Vargas era inclinado
a esse aqui. Mas vamos comentar aqui esses dois movimentos, como que eles se deram aqui no Brasil. Ação integralista e o aliancismo. Vamos lá para o primeiro, ação integralista. Qual era a base deles? Qual é a base ideológica? Fascismo, tá? O nazifascismo. Opa, pronto, coupe. Certo. O que eles defendiam? Defendiam um nacionalismo extremado, aquele nacionalismo ao extremo, em que os interesses do Estado eles vão sobrepor os interesses dos indivíduos. Inclusive, gente, tinham integrantes desse movimento aqui que eles eram antissemitas. E eles culpavam... Meu Deus do céu, esse negócio tá ligado. Gente, olha o barulho disso. É por isso que eu não uso esse negócio. Meu Deus do céu. Não. E eles culpavam, voltando pra cá, né? Eles culpavam os judeus pelo atraso do Brasil. Cara, já pensou isso? Eles também eram conhecidos como camisa verde. Por quê? Porque literalmente o uniforme deles era uma camisa verde, tinha uma abraçadeira e tal. E eles se cumprimentavam assim, ó, falando Anauê, que significa você é meu parente, eu te reconheço. E, melhor, eu pergunto pra vocês, gente, aqui, qual é a figura que vocês estão lembrando aí? Eu tô falando daqui dos integralistas e de quem vocês estão lembrando? Coloquem aí nos comentários com quem que eles se parecem. Olha aqui a figura do líder deles. Vou colocar aqui pra vocês aqui do lado. Pois é, agora, com quem eles se parecem? Coloca aí nos comentários. E também, gente, esse movimento aqui chegou a ter, por exemplo, mais de 100 mil filiados. É muita gente, é muita gente. E Vargas, claro, ele era bem inclinado a esse movimento aqui. Mas ele vai tomar algumas medidas que não vão agradar tanto esse movimento, mas isso é para depois. O aliancismo, agora vamos falar do aliancismo. O aliancismo é liderado pelo Partido Comunista, na figura de Luiz Carlos Prestes, tá ok? E antes de eu te falar um pouquinho sobre o comunismo, porque tem uma coisa que é bem louca, bem contraditória. Como assim, professor? O que você vai falar agora aí? As nações que se assumiram enquanto comunistas, que antes você entendia como Rússia, agora é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, as nações que se assumiram como comunistas, elas adotaram uma forma de governo muito parecida com esse regime aqui, em que você tem um partido único, você tem um regime autoritário, ditatorial, a gente pode usar esse termo, que está ali oprimindo aquela população, tirando liberdades, perseguindo opositores. Então, tem até alguns historiadores que vão chamar de ditaduras de direita, ditaduras de esquerda, enfim, era uma contradição. Então, se assumiam como comunistas e o regime era aqui bem parecido com esse. Voltando para cá em relação ao que o Partido Comunista defendia aqui no Brasil. Eles defendiam o não pagamento da dívida externa, a nacionalização de empresas estrangeiras. E é interessante que Vargas ele vai lidar com esses dois grupos aqui, com essas duas ideologias, mas até certo ponto, né? Por exemplo, em 1935, Luiz Carlos Prestes, que é o líder aqui, né? Partido Comunista, ligado ao Partido Comunista, ele vai lançar um manifesto chamando a população para depor Vargas, tirar Vargas do poder, porque via que Vargas tinha características aqui autoritárias. Então, e em outros motivos também. Só que aí, de que forma vocês acham que o Vargas vai reagir? Ele vai reprimi-los, é óbvio, né? Então vai fechar as sedes da ANL em todo o Brasil, vai reprimir duramente esses revoltosos, que também irão pegar em armas, então haverá conflito armado, mas eles serão reprimidos, vai perseguir os opositores. O Vargas vai aproveitar o contexto para estabelecer estado de sítio, ou seja, ele vai poder fazer uma perseguição, não só a eles, mas vai fazer uma perseguição generalizada a todo e qualquer tipo de oposição, alguém que simbolizasse ali uma resistência à sua forma de governo. E Vargas vai ter, gente, o contexto ideal para ele agora implantar uma ditadura escancarada, que nós chamou de Estado Novo. E como esse vídeo já tá bem longo, né, e eu prometi para vocês que eu iria fazer umas videoaulas mais curtinhas, né, vai ficar para uma próxima aula não, vai ficar para parte 2. Eu vou postar aqui a parte 2 e vocês vão assistir a parte 2
pra gente finalizar aí essas 3 fases da Era Vargas.